capítulo de número 9. A igreja está do jeito que Deus gosta. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 9. Amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 9, e o versículo de número 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda o filho de Jonatas, o que é aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está ele? E disse Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, por amor de Jonatas. Por amor de quem? Jonatas. Por amor de Jonatas, o teu pai. E te restituirei todas as terras que eram de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de seu senhor. Trabalhará, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, seu servo assim se fará. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos aos pés. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Amados, a palavra que o Senhor nos manda pelo seu Santo Espírito fala-se em torno de um moço coxo chamado Mefibosete,
que quando ele tinha os seus 5 anos de idade, aproximado, 4, 5 anos de idade, a sua mãe, ou a pessoa que cuidava dele, fugindo de uma guerra que teve, na pressa de escapar com a sua vida, derrubou essa criança, derrubou esse menino. E o menino bateu os pés no chão, as pernas no chão, e dali por diante ele ficou coxo. Nunca mais andou, nunca mais. E naquele tempo, queridos, o rei Saul, que era o seu avô, o rei Saul, nunca se importou com estas coisas, esses vínculos familiares, essas coisas, esses elos, sabe, essas coisas de linhagem, essas coisas paternas, essas coisas sangue do sangue, essas coisas que eu creio que hoje muitos também não se importam, mas naquela época tinha uma grande quantidade de pessoas que não se importavam com isso, mas porventura, por outro lado, tinha uma grande porcentagem de pessoas que se importavam com isso, levaram a sério esse negócio de pai, mãe, vô, primo, irmão, entendeu? Levaram a sério isso, levaram a sério essas coisas. De uma parte de Jerusalém naquela época, não tinha muito essas coisas, sabe? Dentro de casa, ele é o meu irmão, ele é o meu pai, pensa filho, essas coisas. Mas uma outra parte em Jerusalém era isso. A pessoa dava vida pelo irmão, dava vida pelas coisas de sangue, pela casa paterna. Escuta isso. E esse moço, amados, viveu desse jeito, rejeitado, porque era coxo, porque tinha os seus problemas, viveu desse jeito. E a vida desse moço foi amarga, não foi fácil. Por quê? Porque ele estava numa casa difícil, ele estava vivendo um tempo difícil. O tempo de Saul não foi fácil. Tudo aquilo que Deus fez, Saul desfez, entendeu? Foi um tempo difícil. Foi uma coisa que aconteceu em Israel, que até hoje o povo de Israel pranteia. Foi um período difícil. Saul foi um péssimo rei, um rei que não obedecia, um rei que não tinha o Espírito do Senhor. No começo até sim, mas depois o Espírito do Senhor se retirava de Saul, entendeu? Se retirou de Saul e se apoderou de Davi quando ele era moço, tinha os seus 15, 16 anos ainda. Enfim, Saul viveu um bom tempo sem o Espírito de Deus. Entendeu? Quantos estão ouvindo? Amém. Está ouvindo aí? Pergunta para o irmão lá, está ouvindo? O vento está forte aqui, viu? É que tem gente que está achando que o negócio vai ser assim mesmo, ô filho. Foi isso aqui, ó. E Saul, para quem não sabe, o Espírito do Senhor se derramou sobre ele. Ainda que Deus não queria levantar ele, porque isso foi uma opção do povo. O levantar de Saul foi uma opção do povo, uma opção do homem, entendeu? Não foi uma opção divina, não foi, porque na época de Saul, os reis, não existiam reis, existiam juízes, existiam homens que Deus levantava para reger a nação de Israel. Era Deus que colocava, era Deus que levantava os juízes, ou os profetas, ou os homens que ele queria colocar para reger as nações,
E era o próprio Deus que tirava. Era Deus que levantava e era Deus que tirava. Vamos aí repetir para você acordar? Era Deus que levantava e era Deus que tirava. Era Deus que levantava e era Deus que tirava. Fala para o irmão, era Deus que levantava e era Deus que tirava. Ninguém ficava na liderança. Ninguém ficava, Zé Reis. Quando Deus falava chega, tirava. Quando Deus falava continua, continuava. Deus era implacável, entendeu? Só que o povo, a nação, percebeu que os reis, que as outras nações, irmã Angelina, tinha reis. E eles, o povo de Israel, diziam assim: nós não temos reis, nós queríamos um rei. Nós queríamos um rei sentado no trono, com coroa na cabeça, nós queríamos. Mas é de homem, né? E eles insistiram com essa conversa. Chegaram até o juiz da época, que era, no caso, Samuel, entendeu? Arrumaram até uma velhice para ele. Houve uma conversaiada naqueles grandes Israel, dizendo assim: ó, Samuel já está velho, está na hora de a gente clamar a Deus, para Deus colocar outro na frente. Olha que coisa, velho. Samuel estava velho. Tem homem velho? Tem nada. Tem homem velho de carne. Mas ali ele estava, ó, Samuel era espiritual, Samuel era profeta, era o juiz da época. Mas eles queriam alguém mais novo. Eles queriam alguém, queridos, entendeu? Para apresentar para todo mundo e falar: vocês têm reis? Temos. Ô filhos, vocês têm rei? Tem. Ô filhos, você tem rei? Tem. Nós também temos, povo de Israel. Eles queriam fazer isso aí. Eles queriam mostrar para todo mundo que tinha rei. Porque é bem coisa de homem isso mesmo, não é? Ficar mostrando as coisas para os outros, não é? A gente tem. A gente tem. É bem coisa de Deus. É de homem mesmo. Porque Deus não era assim. Deus não era assim. Deus usava os juízes ou os sacerdotes, ou usava em exercício, no caso Samuel. Mas pode ver, quando Samuel foi ungir Davi, ele ungiu no particular. Quando Deus foi tratar, ou quando Deus ia tratar com alguém, ele usava no particular, entendeu? Oh, Deus. Ele ia até a casa da pessoa, ele ia até a pessoa e fazia. Agora o homem não, o homem gosta de mostrar para todo mundo que tinha rei. Escuta, isso foi uma catástrofe. Porque Deus ouviu, sabia? Deus ouviu. Tanto é que o Samuel estava orando e Deus falou: Samuel, sim, Senhor, que converseiro é esse aí do povo? Como assim, Senhor? Estão falando que você está velho. Eles estão querendo um rei, eles estão com desculpa, porque eles estavam querendo arrumar uma situação, entendeu? Para encostar Samuel, para levantar um rei. Deus percebeu, Deus vai longe, irmão. Deus percebeu que eles queriam arrumar uma desculpa. Pastor Elias, eles queriam arrumar um pretexto para sair fora das coisas do Senhor. Aí Deus falou assim: faz assim, Samuel, sai de cena e dá o rei que eles querem. E aí eles fazem uma votação. Aí eles começam a procurar quem seria o rei adequado para reger Israel. Aí procuraram quem? Será que eles foram pela aparência? O rei Saul sobressaía. A Bíblia fala que os ombros sobressaíam. Ele era mais alto de todos ali. E de boa aparência também, de postura. Será que eles foram pela aparência? Não, foi não. Aí disseram para Samuel: já achamos o cara. Aí Samuel falou: quem é? Saul, filho de Quis. Tá bom, o que eu faço, Senhor? Samuel pergunta para Deus. Deus fala: dá para eles o que eles querem. Você está vendo?
Que perigo que é. Você sabe que tem coisa que Deus dá para a gente, porque foi insistência nossa, você sabe disso, né? Você pede, chega uma hora e fala, você quer? Então toma. Você entendeu? Que Deus tire isso do meu coração. Deixa eu falar uma coisa aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor no meu coração hoje, e no coração de quem quiser essa palavra, que o Senhor tire do nosso coração toda a insistência daquilo que Ele não quer. Você entendeu? Deus falou não? É não. Oh Senhor, aleluia. Para de insistir, o Senhor manda dizer. É não? É não. Não insista. Você entendeu? Não está, né? Então vai lá, vai. Aqui tem gente insistindo com situações. Viu? Insistindo em áreas sentimentais, insistindo em área financeira, e até mesmo insistindo naquilo que Deus não quer. Deixa eu falar uma coisa: vigia, que senão você vai acabar que nem Saul. Como? Sem a presença de Deus. Deixa eu dar glória, fique em paz. Vamos lá. Levantam Saul. Saul é levantado. Como Deus não queria que o primeiro rei já viesse ser uma bomba em Israel, o que Deus fez? Permite que o profeta leve ele até um lugar chamado Rancho dos Profetas. Lá nesse Rancho dos Profetas, que ficou no lugar que Deus preparou para pegar Saul, lá ele foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Lá ele foi cheio. E a Bíblia Sagrada diz que quando Saul foi cheio do Espírito Santo, ou seja, Deus era com ele, Deus usava ele, Deus usou ele para diversas coisas. Enfim, Saul regeu Israel durante muitos anos pelo Espírito de Deus. Mas teve um dia, escuta isso, teve um dia que ele foi mexer, ele foi entrar nesse negócio de sacrificar sem Deus mandar, fazer sem esperar o profeta, sem essas coisas. Ou seja, perdeu tudo, perdeu o ministério. Foi ainda bater boca com o profeta. O que aconteceu? Piorou. Porque aí naquela hora o Espírito do Senhor, porque ele bateu boca com o profeta, o Espírito do Senhor saiu fora dele. Por isso que eu falo, ai meu Deus, bater boca com o profeta é difícil. Sabe bater boca com o homem de Deus? Ou com mulher de Deus? Bater boca com as coisas do Senhor, isso é um perigo. Olha o que aconteceu. O Espírito do Senhor se retirou dele. E a Bíblia fala, no capítulo de número 15, no livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e Deus disse para Samuel: e vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou levantar um rei ou um homem segundo o meu coração, e o meu Espírito vai ser com ele. Escuta, quando eu estou resumindo aqui para você entender, para nós chegar no texto. Quando Samuel unge Davi, o óleo ele era simbólico, mas o Espírito não. Quando ele unge, quando ele unge, Samuel unge Davi, derrama o óleo sobre ele, a Bíblia Sagrada diz assim, que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Ou seja, de um lado de Israel, o Espírito sai de Saul, e do outro lugar lá em Israel, o Espírito entra em Davi. Sai de um e entra no outro. Escuta isso, o pior vem agora. Quando o Espírito do Senhor sai de Saul, entra o Espírito maligno da parte de Deus. Espera aí, pastor, tem alguma coisa errada. Espírito maligno da parte de Deus? É, o espírito maligno da parte de Deus. Foi Deus que permitiu que o espírito maligno entrasse em Saul, para mostrar para ele qual é a
família de Saul, meu irmão, era um reboliço no palácio. O negócio era forte. Pegava ele, judiava dele. Teve um dia que um dos empregados de Saul falaram assim: meu Deus, o que a gente faz? O rei está desse jeito, o rei está dessa forma, o que a gente faz? Aí teve um lá e falou assim: isso aí não é doença não. O rei não está doente, deve ser dor, isso deve ser, não, isso aí não é dor, isso aí é cão mesmo. Aí falou: mas e agora, hein? Ele falou: eu conheço um jovem, eu vi ele tocando já, eu já vi ele adorando a Deus. Eu vi um jovem adorando a Deus, e quando ele adora a Deus, onde que é? Lá em Belém. Eu fui em Belém sacrificar, e eu estava passando e vi um jovem adorando, sabe? Ele estava adorando a Deus com a sua harpa, e quando eu passei e vi isso, eu senti na hora a presença de Deus. Eu vou trazer esse jovem aqui. Foram lá buscar, trouxeram Davi. Ninguém conhecia, era 15, 16, 17 anos, moço novo. Trouxeram ele e levaram lá para a casa do rei. Quando chega lá, meu irmão, você não acredita. Eu sei que você vai acreditar porque está escrito: o cão pega Saul, o bicho demoníaco. Davi pega com muita calma, a harpa e começa a adorar a Deus, sabe? Eu não sei que louvor que ele adorou, mas ele adorou. Quem sabe ele, Espírito, em verdade, adorando. Escuta, na adoração é forte, você sabe, né? Na hora que Davi começa a adorar, o cão vai te retirar. Aí os caras, os empregados de Saul, olharam Davi. Na hora que ele começou a adorar, o cão sai. Rapaz, que coisa. No outro dia, o rei Saul endemonia de novo. O que aconteceu? Chama Davi de novo. Aí Davi chega lá: calma, vamos adorar outro hino. Vamos adorar. Aqui eu vim para dizer. Ó, Espírito do Senhor. O espírito que estava maligno na vida de Saul. Aí os caras falam: não é possível. E começa esse negócio, entendeu? Toda hora que o rei demoniava, quem ele chamava? Davi. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É simples. Que Deus não era mais com Saul, e que Deus agora era com Davi. Deus sai fora de Saul e entra em Davi. Escuta o que eu vou dizer aqui da parte de Deus. Isso é um problema, irmãos, um problema muito sério. Calma, porque o culto não vai acabar assim. Pode ficar na paz aí que vai dar tudo certo. Só está tendo umas libertação aqui, porque tem gente com o cão na garupa aqui, sabia, né? Mas ele não vai fazer estrago, não. Ele vai ouvir todinha a palavra, entendeu? Vai comer tudinho, entendeu? A sobremesa, vai ter tudo bem, entendeu? Mas vai sair da tua casa aquela situação. E tem mais que eu vou falar. Vai sair aquela enfermidade da tua casa, essa depressão que veio com você, que está ali na porta, entendeu? Aleluia. Inclusive tem uma mulher aqui que tem um espírito de suicídio que persegue ela. Ela está aqui. O espírito vai te deixar, minha filha, mas antes escolhe a palavra. Sabe por que você sempre vai na sua casa? Escuta o que eu vou falar.
Deus. Entendeu? Ouvir a palavra de Deus. Conheceis a verdade vos. Quem é a verdade? A palavra. Entendeu? Por isso que, às vezes eu não quero ouvir a palavra, eu estou rejeitando a palavra. Aí o que acontece? Eu não absorvo a palavra. Aí eu saio daqui liberto, porque vai ser liberto. Só que chega lá fora, o que o diabo faz? Vai de novo. Aí fica esse negócio. Davi tem que ficar tocando harpa toda hora. E não é toda igreja que tem Davi, meu irmão. E não é toda casa que tem Davi. E não é todo lugar que tem Davi. Você está entendendo? Porque tem lugar que tem Saúl. E aí como é que faz? É Deus. Verdade. Entendeu o mistério? Saúl. É grande aqui hoje, meu glória. E Saúl, o espírito se tirou dele. E entrou em quem? Davi. Entrou em Davi. Aí ficou essa guerra, entendeu? E Deus queria mostrar o que com isso? Isso aqui, Quando o espírito se retirou de Saúl, amado querido irmão, ele ficou mais de 20 anos. Entendeu? Sentado no trono, com a coroa na cabeça, falando que era rei de Israel, mas só que o Espírito de Deus não estava nele. Olha, ficou 20 anos. Quem eu sou? Eu, Saúl, rei de Israel, isso mesmo. Mas de Espírito de Deus, tinha. Qualquer problema tinha que chamar Davi, meu irmão, porque ele não tinha. 20 anos, quem olhava, rei, coroa na cabeça, cego, sentado no trono, mas quem conhecia no espiritual, vazio, sem a presença de Deus. Deus não era com ele. Se quisesse algum contato com o homem lá de cima, ou com o Nazareno, ou com Deus eterno, ou com o poderoso, escuta, tinha que chamar alguém que tinha o Espírito de Deus. Você está entendendo? Coisa terrível. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, o que tem de crente, muitos anos na igreja, mas a coroa está até na cabeça, está até na postura de rei e de rainha. Só que o Espírito não está na pessoa. E se precisa de alguma coisa, tem que chamar um profeta, um pastor, fulano e ciclano. Mas eu estou pregando aqui para um grupo de pessoas que não aguenta mais isso, sabia? Porque viver sem a presença de Deus é terrível, é vexame, é passar vergonha. Na rua, Saúl até dava de rei, mas quando chegava na sua casa, o espírito do capeta acabava com ele. Deixa eu te dizer, na rua, até a gente, aleluia, finge que está tudo bem, mas quando chega em casa, oh meu Deus, é aquele atormento, mas o Senhor vai libertar tua casa hoje. Onde já se viu? Lar de crente ter filhos que falam palavrão, filhos rebeldes, filhos que não respeitam o pai, não respeitam a mãe. Sabe o que é isso? É porque o pai já perdeu a autoridade, é porque o pai já perdeu a presença de Deus, é porque o pai já não governa mais, não tem mais o Espírito de Deus. Saúl estava assim, 20 anos no trono, mas o Senhor já tinha se retirado dele. Nessa noite o Senhor manda te dizer aqui, ainda há esperança para mim e para a tua vida. Vai, Espírito de Deus sobre a nossa vida. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Aleluia. E ele viveu assim. Perseguia, matou os profetas, matou os sacerdotes, porque você sabe, o cara sem a presença de Deus, ele persegue às vezes quem não deve perseguir, né? Tá certo. Sabe quando você e eu somos perseguidos? Sabe quando nós somos perseguidos, às vezes porque nós nem nos imaginamos?
Não é porque a pessoa tem raiva de gente, é porque a pessoa está cega. Entendeu? Saul perseguiu sacerdotes de Israel, irmãos, e matou eles. Matou os sacerdotes de Israel, perseguiu Davi por muitos anos. Sabia? Saul, ele fez cada tragédia, cada coisa que você nem acredita. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais a visão e o Espírito de Deus. Sabia? Quando a pessoa não tem mais o Espírito de Deus, sabe o que ela faz? Ela persegue, às vezes, quem até é de Deus, quem é sacerdote. Tem um monte de pessoas que perseguem, pessoas que estão ajudando ela. É difícil, e Saul fez isso. Mas vamos lá. E nesse meio tempo, Davi, queridos, ele conheceu quem? Ele conheceu Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul. E nessa coisa de conhecer o filho de Saul, Jonatas, Davi, conhecendo ele, fizeram uma amizade, e um salvou a vida do outro. Foi coisa tremenda, Deus fez muitas coisas. E Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas disse assim para Davi um dia: se eu morrer, você promete que você vai ter a bondade de cuidar da minha família? Davi falou assim: vamos fazer essa aliança. Está feita essa aliança. E fizeram uma aliança. Passa-se os anos, Jonatas tem um filho, e passa-se o tempo, morre Saul, morre Jonatas, morre muita gente da família de Saul, e chega o tempo de Davi reinar. Nesse tempo que chega de Davi reinar, escuta isso, Davi vai sentar no trono e ele pergunta para Ziba, a quem servia a ele, pergunta isso aqui, Ziba, tem alguém da casa de Saul que eu não me lembro, que está vivo? Ziba pergunta: por quê? Porque eu tenho uma aliança com eles, eu tenho uma aliança com Jonatas, e eu não posso, de jeito nenhum, de quebrar essa aliança. Escuta isso. E Ziba fala: tem sim, tem um moço lá em Lodebar, filho de Jonatas, neto de Saul, só que ele é coxo. Ele está morando lá em Lodebar porque ele é coxo. Davi manda chamar ele: vai lá buscar esse moço. E eles vão buscar esse moço lá em Lodebar e trazem ele na presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, queridos, o rei Davi fala para ele assim: Mefibosete, eu tenho uma aliança com seu pai, de não faltar nada com vocês, e eu me comprometo hoje a restituir tudo aquilo que você perdeu, restituir tudo aquilo que foi tomado de você. E também quero falar uma coisa para você: o que? Você vai sentar na minha mesa para comer comigo todos os dias. E eu quero isso, quero que você venha olhar para cá. Vou te abençoar, vou te ajudar. Mefibosete, pois eu tenho uma aliança com teu pai. Escuta o que eu vou falar aqui para nós. Você vê como é sério a aliança? Você vê como que é? Você vê como um cara, como um homem de Deus, que não tem o Espírito de Deus que ele faz. E você vê uma pessoa que tem o Espírito de Deus, porque Davi era segundo o coração de Deus. Você nota que um homem que tem um coração como o de Davi, ele deu importância para a aliança. Ele deu importância por aquilo que ele tinha prometido. A aliança que ele tinha feito com Jonatas estava de pé. Você vê que coisa. Esse tal de Mefibosete não tem nada a ver com a história. O cara é um coxo esquecido lá em Lodebar, lugar de sofrimento, de dor, lugar onde ficavam todas as pessoas que estavam em sofrimento, ficavam lá em Lodebar. Davi não tinha nem obrigação. Se fosse outro, passava batido. Mas Davi lembrou da aliança.
15 anos e não poderia de forma nenhuma continuar ou prosseguir sem lembrar dessa aliança. Você está entendendo? Ou não? Então eu vou te ajudar aqui. Quanta aliança que você quebrou, que eu quebrei, quantas coisas que nós prometemos e não cumprimos. Quantas coisas que a gente, não, amado, estamos juntos, temos uma aliança conosco. Passa 2, 3 dias, torna-se o pior inimigo, ou se torna esquecida. Sabe o que gera isso? Se gera Saul, porque Saul, ele perdeu o Espírito de Deus na desobediência. Ele quebrou a aliança que tinha com Deus, e isso fez ele perder o reinado, a presença de Deus, e perder a família, porque toda a família de Saul foi dizimada. A família de Saul desgraçou-se. O ministério de Saul acabou. Trouxe até aqui para mim começar a pregar agora. Agora que chato para comer, agora que vem a vitória. Você que sabe, se quiser, você pode até ir, bênção apostólica. Vai com Deus, em nome de Jesus. Escute isso aqui. Escute isso aqui, ó. Acabou com a família. Desgraçou com toda a família. Jonatas morreu na guerra com ele. Ele viu o filho morrer. A pior coisa é ver o filho morrer, sabia? Eu me lembro até hoje o choro de uma irmã que congregava aqui, que perdeu um filho. O filho tinha uns 14 anos, 12 anos. E eu fui com ela visitar o filho no hospital, porque nós estávamos ungindo a criança. E eu estava no corredor esperando. Quando ela gritou, eu falei, ele morreu. A criança morreu. Por quê? Porque o choro daquela mãe, meu irmão, dava para escutar a quilômetros. Sabe aquele choro? Ele não tinha 12 anos, 13 anos, mais ou menos. O natural é os filhos enterrar os pais, não é? Saul viu seu filho morrer. Saul viu a sua casa, um atrás do outro, ser destruída. Saul viu a decadência de toda a sua casa, suas filhas. Olha o que Saul fez. Davi, se você matar quem matar o gigante, eu dou uma filha minha de recompensa. Aonde chegou o pai? Quem matar o gigante Golias, eu dou uma filha minha. Hoje não é a mesma coisa? Hoje não é a mesma coisa? Hoje não tem um monte de família que é assim, ó. E aí, filha, quem ele é? Ai, pai, ele é uma bênção, viu? É? O que ele faz? É engenheiro. Oh, glória a Deus, filha. Hoje não é assim? E aí, filho, quem ela é? Ai, você não sabe. A menina é forte, a família dela. Hoje não é assim. Estão vendendo os filhos da mesma forma. Por quê? Porque foi quebrada uma aliança dentro de casa. Foi quebrada uma aliança. O ministério dele afundou. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava mais nele. Abaixei de fama. Labato, flecha, aleluia. Deus
Aleluia. Eu não estou falando dessa aliança aqui que você vê, está vendo? Eu estou falando daquela aliança invisível. Eu estou falando da aliança invisível. Sabe aquela aliança? Sabe aquela aliança? Nele ninguém toca. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ele. Você está entendendo? Eu estou falando dessa aliança. Está entendendo? Aleluia. Sabe a aliança? Aleluia. Você não está sozinha, sem sozinho. Por quê? Porque tu tens uma aliança com o teu amigo. Tem uma pessoa com você, tem outro por você. Aleluia. Sabe essa aliança? Tu tens ministério, você tem pastor. Aleluia. Tem uma cobertura ministerial. Você tem uma aliança. Nós estamos vivendo uma época, é bem rápido o que Deus vai fazer. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão dando mais importância para alianças. Quer ver? Alianças. Hoje o que está na moda, sabe o que é? Ajuntar, amigado. Entendeu? Aí os filhos queridos, nascem todos filhos da rebeldia, nascem todos filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Filhos sem aliança. São filhos que cometem todo tipo de atrocidades, adoram demônios, adoram qualquer deuses, vai por caminhos, aleluia, que são ao contrário de Deus. Filhos de Belial. Por quê? Porque a casa, a família não tem uma aliança. E quem faz uma aliança com eles, quem é? É o diabo. O diabo faz uma aliança com eles, com pactos, com namoros obscenos, coisas terríveis, nas drogas. Tem gente, tem filhos que estão na aliança com droga, meu irmão. Ô glória! Como é que eu só vejo aqui hoje no Senhor quebrando isso? Quebrando isso, Padre! Ai, parece quem tu ama está numa aliança com a droga. Até quer largar, mas a droga fala: não, você tem uma aliança comigo. E não consegue quebrar. Mas o Senhor fala: eu vou quebrar essa aliança com o diabo. Escuta, o que o cão quer é isso: quebrar a aliança dentro de casa, para os filhos nascerem desse jeito, para os filhos viverem desse jeito. Uma aliança quebrada dentro de casa. Os filhos não conseguem se firmar na igreja, não conseguem orar, não conseguem jejuar. Você lembra que os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, foi eles ou foi o pai deles? Por quê? Eles falaram se foi eles ou foi o pai, porque alguma coisa estava acontecendo. Se não fosse com eles pensavam: será que foi com os pais? Não estou falando de regressão familiar e nem tão pouco de maldição hereditária. Não estou falando disso aí, isso aí não tem, meu irmão. Eu estou falando que a aliança poderia estar quebrada, por isso que estava acontecendo aquilo com aquele jovem. Foi por isso que os discípulos perguntaram: e aí, mestre, quem é que pecou, eles ou o pai? Aí Jesus falou: nenhum dos dois, nem eles nem o pai. Isso vai ser para manifestar a glória de Deus. Ou seja, aquilo lá era outra coisa. Era outra coisa. Davi, quando adultera com a mulher de Urias, o que acontece? Primeira coisa que aconteceu: ele perdeu o filho. Ele jejuou a noite inteira para o filho não morrer, o filho da adultério. Mas o filho da adultério morreu. Por quê? Porque Davi quebrou a aliança dentro de casa. E o que acontece? Filho morreu. O que tem a ver com uma coisa com a outra? Tudo. Tudo. Absalão se rebela contra ele, põe o pai para fugir de Jerusalém e domina no lugar dele. Fruto do quê? Da aliança quebrada na casa de Davi. Uma das filhas de Davi, uma das filhas foi estrupada pelo irmão. Por quê? Fruto da aliança quebrada. Pastor, mas Davizão? O Davizão. Tudo aconteceu na casa de Davi, porque ele quebrou a aliança dentro de casa. Mas por que Deus deixou, pastor?
Porque a aliança que ele tinha com Deus estava de pé. Não entendi. Vai entender agora. Não precisa nem dar glória. Só vai comendo isso aqui porque é uma libertação. O inimigo não quebra tudo de uma vez. Ele quebra uma, aí depois ele quebra outra, e depois ele quebra a terceira, que é o cordão de 3 dobras. Já viu eles falar sobre isso ou não viu também? Não viu? A primeira aliança dentro de casa, a segunda, ministério, e a terceira, com Deus. Davi tinha quebrado a aliança dentro de casa, mas a aliança, altar, coroa, rei Davi, estava de pé. Homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando Davi se prostrava e adorava a Deus, a presença de Deus era com ele. Por quê? Porque a aliança que ele tinha com Deus estava de pé. Porque ele tinha se arrependido do pecado, mas a aliança estava quebrada. Você está entendendo ou não? Quantos estão entendendo? Tudinho, né? Aleluia, é isso. Vamos lá. Segundo, ele quer quebrar a aliança, ministério, altar. Esse negócio aqui, igreja, sabe? Membro, membresia, ser membro de uma igreja. Ele quer quebrar essa aliança. O inimigo quer quebrar a aliança para te ver sem igreja, te ver sem tomar santa ceia, te ver sem pastor, porque na hora do desespero, meu amigo, na hora do desespero, o pastor pode ter todos os defeitos do mundo, entendeu? Pode pregar demais, pode pregar até tarde, pode pedir oferta, pode fazer isso, pode ser grosso, pode ser fino, mas na hora do vamos ver, o que acontece? Pastor, entendeu? Esse elo de amizade, eu não estou nem aí com as pessoas acham na igreja. Eu acho que se você devia agachar, se você começava a achar, porque o que as pessoas acham de mim na igreja tem importância sim, porque nós temos uma aliança, porque o corpo da igreja se chama corpo de Cristo. Eu tenho uma aliança contigo, você tem uma aliança comigo. Você está entendendo o mistério ou não? E o Senhor manda lhe dizer que Ele quer quebrar essa aliança, diabo. Para quê? Para você não vir mais para a igreja, para você não ofertar, para você não dizimar, para você não ceiar, para você não ter essa comunhão. E para os obreiros, quer quebrar a aliança que você tem com o altar, ministério, compromisso. Um obreiro que está com a aliança quebrada, meu Deus, a aliança está quebrada, está aberta, tudo quanto é tipo de malignidade entra. Você congrega onde? Aliança quebrada. Quando eu saio de um ministério sem a bênção do pastor e vou para outra, aliança quebrada. Quando eu não tenho paz com a minha irmã, aliança quebrada. Quando eu não sinto mais a presença de Deus no lugar onde eu congrego, aliança quebrada. Terceiro, para terminar, o diabo quer quebrar a aliança que você tem com Deus. Essa é o final do tudo. Se quebrou essa, já era. Porque dá para ligar as duas ainda, se tiver a terceira ligada. Mas se as três for quebradas, o espírito maligno se apodera. Ele quer quebrar a aliança que você tem com Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar isso. Oh glória! Mas a aliança que eu tenho com Deus eterno, ela se quebra. Saul quebrou a aliança com Deus. Sansão quebrou a aliança com Deus. Acabe quebrou a aliança com Deus. Caim quebrou a aliança com Deus. Judas Iscariotes quebrou a aliança com Deus.
Deus, tu está me ouvindo? As 3 alianças ele quer quebrar. As 3. Eu não sei como que está a tua aliança. Estreitou, né? E olha que coisa interessante. É um círculo assim, ó, que Deus me mostrou, que desde a hora que eu comecei a pregar, eu estava entendendo. Um círculo. Aliança quebrada em casa interfere em tudo. O financeiro, filhos, casamento, saúde, e tem enfermidades aqui que é por causa da aliança quebrada dentro da sua casa. Você está aí com esse caroço que Deus vai te curar hoje pela misericórdia. Entendeu? Tem 2 pessoas aqui com problema de estômago seríssimo. Por que a aliança está quebrada? Ministério. Deus quer quebrar a tua aliança no ministério para você nunca mais. Nunca mais. Ele botou na tua cabeça, você vai achar uma igreja certa. Quebrou a aliança com a tua igreja. Você que é daqui, Deus está falando. E você que não é daqui, Deus também está falando. Ele botou isso na tua cabeça. E você não está conseguindo se achar. A culpa não é do irmão, não é de fulano, não é do culto, não é da igreja, não é do horário, não é disso, não é daquilo, não é de você ter um momento. Não. A culpa foi porque a aliança quebrou. E outra coisa, e se quebrar essa aliança com Deus, irmãos, aí eu vou te falar. Você já viu quantas pessoas que a gente vai pregar para elas e elas não querem mais? E aí, irmão, vamos para a igreja? De jeito nenhum. Vai para onde? Para a macumba. Você já viu quantas pessoas que estão vivendo na sarjeta e não quer se reconciliar com Deus? Aliança quebrada. Aliança quebrada. Saul quebrou a aliança, acabou com a sua vida, destruiu reinado, família e sua vida, destruiu. Davi sabia o preço de uma aliança. Quando ele errou, quebrou a aliança, mas ele foi águia. Olha a oração de Davi: Senhor, eu faço o seguinte, eu renuncio a coroa, o cetro e o trono, mas o teu espírito, a minha aliança contigo, eu não renuncio, Senhor. Naquela hora Deus perdoa. Salmo de número 51, a oração de Davi: Senhor, lava a minha vida com sangue. Eu preciso ser lavado, Senhor, me lava. Eu estou no pecado, mas faz aliança comigo, porque a minha aliança contigo está de pé, Senhor. Faz aliança de novo. E o Senhor faz aliança com Davi dentro de casa. Entendeu? A aliança de Deus estava ali. A aliança de reinado estava forte, mas a de casa tinha sido rompida. Deu para restaurar. Se tem uma ainda, se tem uma aliança ainda, dá para arrumar as outras 2. Não, você não entendeu. Se tem 2 alianças quebradas, mas a de Deus, porque a de Deus o cão não quebra. Escuta-me, por favor, lavache. Escuta, quem quebra a aliança da família sou eu. É você. O
você come. Aliança no ministério, quem quebra é você. Você que tem que vigiar, saber quando é Deus, quando é o cão, saber quando é Deus agindo, saber quando você está perdendo a guerra, saber desse mistério, ser humilde e reconhecer misericórdia. A casa está caindo, deixa eu segurar, entendeu? É você. Mas a aliança de Deus é diferente. Aleluia. É eu que quero, pastor? Não somos nós que quebramos a aliança com Deus. E nem o diabo. Quando Deus percebe que eu não quero, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eis que o meu povo, eu serei com eles, mas se porventura eles me deixarem, eu deixarei eles. Eu, em Deuteronômio, capítulo de número 28, vou abençoar eles no campo, Moisés, vou abençoar eles em casa, vou abençoar eles em todos os caminhos. Bendito vai ser o campo, fruto, ventre, bendito vai ser eles. Eu vou ser o Deus deles, eles vão ser o meu povo. Eu vou abençoar eles, mas se eles me deixarem, eu vou deixar eles também. Você está entendendo? Tá ou não? Se tem uma quebrada aqui, dá tempo. Se tem duas quebradas aqui, dá tempo. Pastor, o senhor falou uma coisa muito séria. Em casa, o negócio está sério. Tem uma aliança quebrada. Fica de pé, em nome de Jesus. Abaixo, pastor, o senhor falou, é sério. A minha segunda aliança, ela está quebrada. Fica de pé, em nome de Jesus. Abaixo, o Espírito. Deus me mostra 42 pessoas com aliança quebrada. 32 são em casa. E o restante, ministério. Está aqui dentro. Aqui. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus me mostra uma mulher aqui nosso meio. E o Senhor me mostrava nessa mulher. Você está aqui, irmã. E por esses dias